Olá, meus amigos do canal. Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos nessa casa para fazer a investigação a pedido de uma criança, uma menina de 12 anos, que pediu para mim fazer essa investigação com a mãe dela que faleceu nesse local. Quer dizer, ela tinha 12 anos, então ela está com 14, agora tem 2 anos, amor? Ela está com 14 anos. Fala 12 porque quando eu falei com ela, quando ela pediu, ela tinha 12 anos. E agora ela está com 14 anos. Ela pediu para que a gente fizesse essa investigação aqui, porque quando ela nasceu, a mãe dela faleceu no parto dela, né? Ela nasceu e a mãe dela passou muito mal, né? E acho que perdeu muito sangue, né? Quando ela voltou para casa, ficou muito fraca e não resistiu. Não deu tempo nem de levar para o médico. Ela dormiu e não acordou. E aí o pai dela e essa menina começou a sofrer, desde bebezinha, porque o pai dela já começou a culpar ela, entendeu? Pelo falecimento da mãe dela. Que se ela não tivesse vindo ao mundo, a mãe dela não teria, né, falecido. E ele falava isso para as tias, falava para a avó, né? E isso, elas ficavam muito bravas com ele, falavam que ele não podia fazer isso. E ela foi crescendo e começou a ouvir, né? Quando ela começou a ter entendimento, ela disse que não sabe a idade, mas ela começou a ter entendimento de que o pai dela falava isso. Ele não parava de falar isso. Falava assim, cuida dessa menina aí, essa menina trabalha demais, né? Ela já má a mãe dela, então não quero nem perder meu tempo cuidando dela. Então quem cuidava mais era a avó e as tias cuidavam dela. Então, como a avó veio morar junto aqui na casa para cuidar dela, então ele saía para trabalhar, não tinha hora para chegar, disse que amanhecia dia no final de semana, amanhecia o dia nos botecos, entendeu? Falando que perdeu a esposa. E ele nunca mais arrumou outra mulher, ele sempre falava que ela ia ser a única mulher da vida dele. Só que ele prejudicava a menina, falando aquelas coisas que se ela não tivesse vindo ao mundo, só que ela não tem culpa, gente. Ela não veio ao mundo porque ela quis, né? Ela veio ao mundo porque Deus permitiu e eles fizeram a criança. Então não tem como o pai ficar acusando uma criança porque quando a mãe teve o parto, ela veio a falecer. Era o dia dela ir, o dia de ser recolhida, né? E a gente sente muito. Mas como ela sempre disse, eu sentia a presença da minha mãe, eu via as fotos da minha mãe e eu sempre sentia a presença da minha mãe naquela casa. Só quando a gente se mudou de lá, daquela casa, foi quando eu não escutei mais e não ouvi mais, não senti mais a presença dela. Porque diz elas que escutava chamando assim, filha, sempre assim, filha, e ela olhava e não via nada. E ela falava assim, às vezes eu estava dormindo e parece que sentava assim na beira da cama. E eu olhava e não via. Ela falou assim, uma vez só que eu vi quando a cortina balançou e parece que tinha um vulto branco atrás. Ela falou, não tenho certeza, porque como ela balançou e eu estava com medo, então não tenho certeza se era o vulto da minha mãe. E aí eu comentei com umas pessoas, as pessoas falavam assim, é sua mãe do seu lado, cuidando de você. Porque como ela faleceu no parto, ela pode estar cuidando de você. E ela falou que sofre muito com isso, porque quando ela se mudou daqui, ela já não viu mais. Mas sempre ouvindo o pai dela falar que ela era culpada. E ela vem, desde que ela era pequena, que ela se conhece, né? Que a gente começa a entender o que os adultos falam, né? Ela tem isso na cabeça dela. Será que eu sou culpada mesmo? Então isso também prejudicou também, né, a convivência dela com as pessoas, porque diz ela que às vezes ela vai conversar com alguém e quando a pessoa toca no assunto de falar que a mãe
faleceu? Ah, que jeito? Ah, minha mãe faleceu no parto meu, quando eu nasci, a minha mãe, ela falou assim, dói falar isso, porque é como se eu tivesse feito o que meu pai falou. Isso não faz bem para mim. Eu sofro muito com isso. Então ela falou assim, se você pudesse me ajudar, pudesse ir na casa onde eu morei, a casa ainda é do pai dela, mas o pai dela também não mora mais aqui, ela mora com as tias dela, a avó dela também veio a falecer, né? Já tem algum tempo, ela ficou muitos dias no hospital e veio a falecer. E aí ela ficou com as tias, ela falou que as tias dela é muito boa para ela, né? Muito boa mesmo. Cuida dela, ela estuda. Então, mas o que dói no coração dela é aquelas palavras que o pai dela, quando vai lá, fala para ela. Se não fosse você ter nascido, sua mãe estaria viva. Aí ela se sente culpada também. Ela falou assim, isso vai culpando a gente vai ficando mal. Quando as pessoas perguntam, eu já fico, né, abalada para falar. Então ela falou assim, se você fizesse uma investigação e ajudasse a minha mãe, porque eu creio, eu tenho certeza que a minha mãe está ainda naquela casa. Por algum motivo ela ficou lá. E a gente sabe que o espírito, quando ele fica porque ele tem algum motivo para ficar, né? Ela disse assim que na escola, sempre tem aquelas problemas na escola, por exemplo, criança que discute com outra criança, e ela disse que tinha 9 anos, quando ela discutiu com a menina, e a menina olhou para ela e falou assim, que ela não prestava, porque você matou a sua mãe, né? Porque eu não posso falar essa palavra aqui. E isso prejudica a vida dela. E a gente está aqui para ajudar esse espírito, né? Se esse espírito ainda estiver aqui, está sofrendo. E é isso que ela faz ela sofrer. Porque se ela se sente culpada e o espírito ainda está aqui e ela se sente culpada dizendo que mata a mãe dela, né? Eu estou tentando não falar, gente, para o Theo não precisar fazer os cortes, porque ele sofre com isso, né, amor? Na edição, quando eu falo a palavra, né, que ele sobe aí o vídeo, aí que eu... Ai, você falou, eu não cortei. Aí ele tem que ir lá, de novo, no editor, tirar pelo menos a metade do que eu falei, para não falar inteiro, para não prejudicar o canal. É complicado isso, mas na verdade a gente está aqui para ajudar, né? Ainda mais uma criança. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição. É meu canal secundário junto com meu filho e a gente agradece todo o coração e agradece vocês também que nos ajudam aqui no canal imensamente, todo o nosso coração. Que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade. Que Deus retribua para vocês tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. Eu vou contar outro detalhe que eu não contei aqui, mas eu acho que vocês precisam saber, que ela falou para mim. Ela já tentou sobre a vida dela. Ela tinha aquele desejo, eu também não posso falar o nome aqui, né? De tirar aí, né? Ceifar a vida. E aí ela tentou contra isso. Ela pegou os remédios que a avó dela tinha, que a avó dela foi internada e ficou um monte de remédio. E ela achou que ela deveria fazer isso para que ela ficasse em paz. Aí ela tomou aquele monte de remédio, né? E acabou indo parar no hospital. Eles fizeram uma lavagem nela, tudo, né? Porque eles fazem ela voltar, tudo. Acho que colocam, não sei como é que funciona, né? Joga tudo para fora para que ela viesse ficar boa. E ela quase se despediu, sendo uma criança, pelo fato de ser acusada. Mesmo assim, o pai dela continuou acusando ela. Mesmo assim. E ela disse que quando aconteceu isso com ela, né, quando ela tinha 12 anos, quando ela entrou em contato comigo, ela falou assim, que ela estava assistindo, estava no YouTube assim, disse que passando os vídeos e viu o meu vídeo, onde eu estava falando sobre uma pessoa que tirou, né, que provocou aí o desencarne da própria pessoa.
E aí ela começou a assistir e ela falou que nunca mais ela ia fazer isso. Aí ela começou a pedir pro anjo, né? Pedir pro anjo que ajudasse ela a conseguir falar comigo. Até que um dia eu vi uma mensagem dela, porque assim, é muito difícil a gente conseguir ver a mensagem de todo mundo ali, né? É muita gente, vocês não têm noção. Eu queria muito estar ali, mas o problema é que a gente não para em casa, correria, trabalhando, né? Não consegue ver a mensagem de todo mundo. Aí foi quando eu vi a mensagem dela, uns 2 anos atrás. E ela contou pra mim que tava lá na mensagem já tudo ela falando sobre o que ela tinha tentado, sobre a vida, tudo que aconteceu, né? Isso mexe com a gente, né? E pedi para ela ter um pouquinho de paciência, que a gente ia ajudar, mas que ela jamais fizesse isso, como eu sempre falo, né? O inimigo, ele quer roubar a nossa bênção e nós não podemos deixar. Então aí foi quando ela disse, não, eu não vou mais fazer isso. Eu assisti seus vídeos e tirei esse desejo do meu coração. Eu só quero que você ajude a minha mãe, porque eu sinto que ela ficou lá, onde ela faleceu, por algum motivo. E é isso que nós vamos fazer agora, tá bom? Nós vamos ligar o K2 e, dando presença, nós vamos fazer aí um contato, né? Se ela realmente, o espírito dela estiver aqui, né? Porque às vezes é só um sentimento que ela tem, que ela acha que o espírito da mãe está aqui e não é, né? Nós vamos ligar o K2 e não sei o que está acontecendo. Ó. Tem sinal? Já deu sinal. Só liguei o K2 e já deu sinal, gente. Nem deu tempo de... Eu ia passar o K2, mas nem deu tempo. Ainda tem umas coisas aqui dentro, né? Ó. Parou. Já deu presença, gente. Vamos pegar os aparelhos então. É, já deu sinal. Ia mostrar as coisas aqui pra vocês. Mas já deu sinal, né? E muita gente fala, deu sinal, ou já faz logo o Spirit Box, mas não quer ver as coisas. Mas assim, são coisas que ficou aí antigas da mãe dela, então... Ó, tá dando sinal. Vamos pegar o aparelho, amor? Vamos. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2, que era a nossa ajuda... Sim. Voz de mulher. Você pode me dizer o seu nome? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos aqui com o anjo e a mentora para lhe ajudar. Você pode dizer o seu nome para nós, por favor? Eva. Eva, você é a mulher que faleceu, que deu à luz a uma menina? A Marcilene? Vou falar o nome dela, né, amor? O nome dela é Marcilene. Foi você que escolheu o nome, né? Eu. Ela mesma. E foi ela que escolheu o nome. Perguntei se ela que escolheu o nome, porque ela falou que foi a mãe dela que escolheu o nome dela. Eu senti a sua presença quando eu entrei aqui. E quando eu liguei, o K2 já acendeu. Então eu creio que você está querendo sair desse local. Você quer sair daqui, né? A gente sabe que você quer sair, né? Sua filha disse que quando ela morava aqui, ela conseguia te ouvir. Chegou até uma vez, ela que parece que viu você entre a cortina, né, e a parede, que mexeu, ela não tem certeza. E ela se preocupa muito com você. E é você mesmo que chamava ela, que aparecia para ela? Sim. Então, por que você fazia isso?
Cuidar dela. Você estava cuidando dela, então. Então é por isso que você ficou ainda nesse plano, porque você queria cuidar dela. Isso. E você conseguiu estar cuidando dela? Sim. Você cuidava dela. E agora que ela não mora mais aqui, ela saiu aqui da casa, ela não mora mais aqui. Você não ficou aqui, o seu espírito, né? Você não conseguiu sair daqui. Fiquei. E você sabe que talvez ela se sentia cuidando, aparecendo para ela, mas ela tinha medo, né? E ela disse que tentou contra a vida dela, achando que ela era culpada, porque você faleceu quando ela nasceu. Então ela se sentia culpada. E... O pai dela, você quer dizer? O pai dela acusava ela, acusava você. Acusava ela de ter nascido e você ter desencarnado. Falar assim melhor, né, gente? Para não... É isso que você quer dizer para mim? É. Viu? Ela sabia, o espírito sabia que o pai estava acusando. Quase me confundi aqui, que eu estava tentando não falar a palavra que dá problema aqui. Então, ô Eva, você, por algum momento assim, você ficou, mesmo sendo um espírito, com raiva do seu esposo? Por ele fazer isso com a sua filha? Imaginei, eu perguntei porque assim, como ele acusava a menina, pisando em cima das coisas aqui, me perdoa, não quero pisar em cima de nada aqui. Por ele acusar, né, a menina e ela como mãe, né? Você ouvia, então, você consegue ouvir quando o pai dela falava? Sim. E isso causava até uma revolta em você, né? Nós estamos na cidade, tá, gente? Então, se ouvir som, carro, essas coisas, nós estamos dentro da cidade, tá? Parece que tem um culto, né, irmão? E parece que agora, como tem uma igreja lá em cima, parece que agora começou um culto, eu não sei, eles falam alto lá, né? Então, para vocês entenderem que nós estamos dentro da cidade. Se pegar no microfone aí. Eu tô com o microfone, ele abafa um pouco, né? Mas às vezes pega, né? Alguma coisa. Ô Eva, mas o importante é você sair daqui. Ela pediu que eu viesse até aqui e ajudasse você. Né? Nós estávamos tentando já há algum tempo vir até aqui. Hoje, eu creio que hoje é o dia de você sair desse local. Porque hoje deu certo da gente vir. E eu sofri junto com ela, quando ela contou todas as acusações que ela sofreu devido ao que aconteceu. Mas ela não é culpada, né, Eva? De você sabe, você sente que sua filha não é culpada. Sim, ela sente que é a filha dela. Por isso que ela ficou aqui para cuidar da filha. Talvez você tenha ficado porque o seu esposo já, né, você ouviu o seu esposo acusando a menina e você queria proteger sua filha. Olha como que é o instinto de mãe, né? Mesmo que faleceu, ela quer cuidar
da filha dela. Ainda mais porque o pai estava, né, acusando ela. E ainda bem que deu tudo certo, né? O que ela fez contra a vida dela, ela não conseguiu e ela não tem mais esse pensamento, tá bom, Eva? Ela não tem mais esse pensamento, ela está estudando. E o importante é isso, ela vai saber que você não pensa o mesmo que o pai dela. Ela tem que entender que não dá ouvidos para o pai dela. É isso que você acha que eu tenho que falar para ela? Não dá ouvido para o pai dela, não, nada disso. Porque o importante agora é a vida dela. Você, né, deu a luz a ela, deu a vida a ela. E ela tem que viver. Você agora é uma pessoa desencarnada. Precisa fazer a passagem. Isso. Isso. E você vai fazer a passagem, vai sair desse local, que é o mais importante, né? Deixar de sofrer. Não perguntei para ela ainda porque eles ainda têm a casa aqui, né? Ela disse que a casa ainda é do pai dela. Não sei se ele não quis vender, isso não perguntei para ela, né? É que são tantas coisas que nós temos que conversar sobre o assunto. Tem muita coisa que ela falou para mim, gente, que eu não cheguei a falar aqui porque é muita coisa, né? Vou passar aí horas falando. Mas o que eu lembrei e o que eu vi que conseguia falar, né? Porque tem coisa que se eu começar eu vou ter que terminar, né? Fatos que ela me contou, que daí eu começando eu vou ter que terminar e vai demorar, né? Não adianta eu só começar e não terminar. Mas o mais importante eu já falei aqui, né? Ô Eva, você perdoa, né, o seu esposo por fazer isso com sua filha, né? O seu coração aliviado, você perdoa? Perdoa. E você também quer pedir perdão? Para Deus. Muito importante, né? E também se arrepender de algo que você fez, né? Que você achou que não era certo, né? Se arrepender. Você se arrepende? Sim. E muito importante quando arrependemos pedindo perdão, né? E também perdoamos. Sim. Filha, você quer dizer que você falou filha. Eu queria entender por que você falou filha, né? Ela quer falar alguma coisa da filha. Ela ama ela. Você quer deixar mensagem para sua filha que você ama ela, né? Isso é muito importante. Ela vai ficar muito feliz. Ela falou perdão, né? Você está pedindo perdão para sua filha também? Sim. Sim. Ela está pedindo perdão para a filha dela, gente. Talvez pelos ataques, por ela, né, ter desencarnado e a filha ficou, é isso? Por isso que você quer pedir perdão para ela, pelo que ela vem sofrendo com o pai dela? Isso. Viu? Ela está pedindo perdão para a filha. Isso é muito importante, né? E a gente agradece por você entrar em contato, por aceitar a nossa ajuda, que é muito importante, tá? E a gente vai deixar uma água e uma vela para você. A água significa pureza que mata a sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Você consegue ver o anjo, a mentora ao nosso lado? Sim. Sim. Então, são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo, a gente vem para ajudar. Só que eu e o Theo, a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória, para você seguir o seu caminho. Vou fazer mais uma perguntinha para você, porque a gente já sabe quantos anos, né, que você está aqui.
Mas se você lembra o ano que você desencarnou? Não. Não, ela não lembra. Nós sabemos que tem 14 anos, porque quando a menina tinha 12 anos que ela chamou nós, né? Então agora está com 14, que a gente conseguiu vir fazer a investigação, né? Então tem 14 anos. Quando a menina nasceu, né? Ela faleceu. Então segue o seu caminho, tá? Nós vamos pegar a água e a vela para você e você segue em paz, tá bom? Vamos pegar a água e a vela? Segue seu caminho, Eva. Meus amigos, vamos ajudar a Eva, né? Ela estava aqui por um propósito, né? Ela desencarnou, queria cuidar da filha, pelo fato do que aconteceu, pelo fato também do que o pai fazia com a filha, e faz ainda, né? Então, o importante aqui é ajudar ela. Hoje ela vai seguir o caminho dela, vai sair desse local, porque ficar aqui é sofrer. Mas ela preferiu sofrer para ficar perto da filha dela. E ela achava ainda que estava cuidando, né? Então a gente não sabe direito, a gente trabalha com o sobrenatural e não conhecemos tudo sobrenatural, a gente não consegue. Tem muita coisa que nós ainda não vamos conhecer, não pode ser revelado. Eu creio que tem muita coisa que não pode ser revelada. Ninguém vai saber ainda, né? Só vamos saber quando a gente estiver do outro lado da vida, quando a gente desencarnar, né? Muitas pessoas não acreditam, mas é bíblico, né? Que Jesus disse, quem crê em mim, viverá, né? Mesmo que morra, viverá. Por quê? Nós morremos a carne, mas o nosso espírito vive. Mas nós temos que estar vivo, o nosso espírito vivo, mas em comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo. Não fazer as coisas erradas, procurar não atingir as pessoas, não falar mal de ninguém. Muita gente tem deixado aqui no meu canal muitos comentários dizendo que às vezes qualquer coisa comentava da vida dos outros, hoje não comenta mais, quando se repreende, né? Quando vai falar mal de alguém, eu não tenho nada a ver com isso, né? Não vou falar. E isso é muito bom, né? Que nós levamos coisas boas para as pessoas, e isso é nosso intuito, né? Que nós fazemos aqui, fazer o bem. Isso é mais importante, tá bom? Vamos orar por ela? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês. Fiquem com Deus e vamos orar. Eva, ainda tem presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora, né, se a Eva conseguiu fazer a passagem. Sim. Agradecida ao nosso anjo, nossa mentora, que Deus abençoe, que Deus abençoe vocês.